2025 prometía estabilidade. Mas o que chegou foram contas maiores, menos carne no prato, e mais discurso no teleprompter. Enquanto o governo sorri para as cameras, a inflacao silenciosa corroe a dignidade de milloes. Servicos máis caros, comida máis cara, e a vida, cada vez máis barata. Dicen que estamos dentro da meta. Mas de qual país está o falando? Esta é a historia que o boletín técnico nao conta. E que você precisa ouvir como solos bem abertos. Durante meses, o discurso foi o MSO, a inflacao está sob controle. Analistas otimistas, manchetes tranquilizadoras, e políticos que sorrien para cameras enquanto juram que tudo vai bem. Mas a realidade, mais uma vez, aparece sem maquiagem. En abril de 2025, o México registrou o repique inflacionario de 3,93%. Pequeno para as estatísticas, pesado para quen precisa esticar cada peso no fin do mes. O problema não está apenas no número, mas no padrao. Ese é o terceiro mes seguido de alta. E não é coincidencia. Os aumentos vêm dos servicos e alimentos, justamente os setores que afetam quen gana menos. Não estamos falando de luxo, estamos falando do básico, arroz, transporte, energia. Quando isso encarece, não há dado técnico que amenaiza a angústia de uma mãe no supermercado ou de um idoso que precisa escolher entre remédio ou comida. Governos tecnócratas adoram suavizar crises com siglas e relatórios. Dicen que a meta do Banco Central ainda está dentro dos parámetros. Mas desde quando quen vive de salario mínimo le boletins económicos? O povo le o preco do tomate, sente o peso do gas, conta as moedas na fila do ônibus. E esa leitura não mente. A estabilidade que prometerán virou miragem. E a cada mes que pasa, o que era alivio vira decepcao. A inflacao não é só o índice, é uma traicao silenciosa contra quen já tem pouco e ve ese pouco valer menos. Quando o Estado promete estabilidade, mas entrega reajustes, o povo entende, a conta da crise já tem destino certo, o bolso de quen não tem escola. Enquanto as manchetes falam da inflacao geral, os especialistas de verdade olham para o outro número, a inflacao subjacente. Esa é a que exclui precos voláteis, como energia e alimentos frescos, e mostra a verdadeira tendência da economia. En abril, ela também subiu. E iso é o sinal claro de que o problema é estrutural, não o acidente temporário, como querem facer parecer. A inflacao subjacente é como o termómetro que revela a febre interna da economia. Quando ela sobe, é porque os fundamentos estão desajustados. E iso exige algo que os governos odeiam facer, cortar privilegios, reducir gastos, mexer en estruturas que alimentam o populismo. Mas, ao invés disso, preferem empurrar o problema com a barriga e imprimir máis dinheiro, acreditando que o povo não vai notar. Só que o povo nota. Nota quando o aluguel sobe, quando a mensalidade da escola aumenta, quando a farmácia vira o campo de batalla. Nota quando o salario compra menos, mesmo que o olerite continue igual. Nota que, a pesar do discurso, viver está máis caro, e viver con dignidade virou o desafío. O Banco de México, ainda que independente, está com a faca no pescoco. Se aumenta os juros para controlar a inflacao, desacelera a economía. Se não aumenta, permite que o custo de vida continue subindo. O dilema que só existe porque o governo falou em atacar as causas reais, preferiu o conforto das narrativas ao sacrifício das reformas. A inflacao subjacente é como o sussurro de alerta. Mas quando o governo se recusa a ouvir, ese sussurro vira grito, e quen paga são as famílias mexicanas. Há uma verdade que nenhum gráfico consegue esconder, quando o arroz sobe, não é a elite que sente. Quando o gás encarece, não é o ministro que se preocupa. Os dados mostram que os principais responsáveis pela alta da inflacao foram os servicos e os alimentos, os dois pilares máis básicos da vida cotidiana. Ou seja, não é o mercado de luxo que presiona os precos, é o prato e o transporte do trabalhador comum. O aumento en alimentos impacta inmediatamente o café da mana de milloes. E não estamos falando de itens sofisticados, mas de produtos básicos como tortilla, frijoles, ovos, leite.
Em país onde mais de 40% da população vive em situação de pobreza ou vulnerabilidade, cada centavo a mais é uma escola a menos no carrinho de compras. Os servicos, por sua vez, são invisíveis até doerem no bolso. Transporte colectivo, tarifas escolares, consultas médicas, pequeños reparos domésticos, tudo isso pesa mais em quem tem menos. É diferente de produtos, os servicos não têm substituto. Você pode trocar de marca no mercado, mas não troca de tarifa no ônibus. É aí que a pressa se instala como uma mordaca silenciosa. Enquanto isso, os discursos oficiais seguem frios, estatísticos, distantes. Falam ajustes naturais do mercado, como se comer e se locomover fossem privilegios flutuantes, não necessidades humanas básicas. Mas nas filas de supermercado e nas estações de metro, não há nada de natural, só angústia e resignação. Quando até o básico vira luxo, a política econômica já deixou de servir ao povo. E passou a protegê-lo, só no discurso. O Banco de México vive dilema cruel. Para conter a inflação, o manual manda aumentar os juros. Mas isso esfria a economia, freia o crédito e desestimula o investimento. Se não age com firmeza, o custo de vida dispara. Se age demais, o desemprego bate a porta. Em outras palavras, não existe saída limpa. Existe apenas o menos doloroso, e o mais impopular. Essa encruzilhada é fruto de décadas de escolas equivocadas, gastos hinchados e uma estrutura pública que trata a austeridade como crime. Agora, cobra-se do Banco Central que resolva o problema sem tocar nas causas reais, uma máquina estatal lenta, ineficiente e acostumada a viver acima de suas possibilidades. Enquanto os diretores do banco calculam o próximo movimento, há milhões de mexicanos que não podem esperar. Precisam de alívio agora. E o governo, em vez de apoiá-los com reformas profundas, transfere a responsabilidade para uma entidade técnica, escondendo-se atrás de decisões que não ousa tomar. Paie, enquanto o banco luta com os juros, o Estado continua gastando, às vezes em programas assistencialistas sem impacto real, às vezes em obras midiáticas que garantem manchete, mas não produtividade. A incoerência mina qualquer estratégia de longo prazo. A mão direita aperta os juros, enquanto a esquerda esbanja promessas. Quando o Banco Central vira escudo para decisões que o governo não quer assumir, a economia não camina, ela tropeca em seus próprios discursos. No papel, o México ainda está dentro da meta. O governo repete isso como mantra, tentando convencer o cidadão de que tudo está sob controle. Mas controle não é o que se vê nas ruas. A retórica econômica se tornou teatro onde os números sorriem, enquanto os rostos do povo francês testa. A confiança evapora quando o discurso não encontra eco na experiência diária das famílias. A inflação, dizem eles, é moderada. Mas como medir moderação quando uma mãe precisa escolher entre carne e fralda? Quando o jovem cancela o curso técnico por não poder pagar a conducão? Quando o pequeno comerciante fecha as portas porque o custo da energia engoliu a margem de lucro? A vida real não é feita de boletins, é feita de boletos. E ainda assim, o governo insiste em controlar a narrativa. Minimiza a dor, suaviza os dados, terceiriza a culpa. Fala em tendência global, como se a crise no México fosse importada, como se a incompetência local fosse de tal secundário. Mas a crise tem CPF, tem endereco, tem autoria, decisões públicas que ignoraram o longo prazo em nome de popularidade imediata. Enquanto os telejornais destacam gráficos otimistas, as famílias aprendem a sobreviver em silêncio. Porque reclamar virou sinal de ingratidão, e exigir transparência é o ato de rebeldia. O cidadão comum foi treinado a esperar menos, e agradecer por não ter perdido tudo. Quando a narrativa oficial nega a realidade do povo, não a comunicacao, a manipulacao. E uma hora, a conta chega, com juros. No final, a inflação é apenas o síntoma visível de sistema que se recusa a mudar. A cada aumento de precos, a elite política se esconde atrás de discursos técnicos, e o povo se curva diante de custo de vida que não para de subir. A pergunta que ecoa em silêncio não é, quando vai melhorar, mas sim, por que sempre somos nos que pagamos o preco? O México de 2025 prometía estabilidade, modernização, crescimento.
Mas o que chegou foi maíz do mesmo, salarios corroídos, servicos caros, alimentos inacessíveis. E por trás disso, a verdade incomoda, não se governa para os que precisam, governa-se para os que sustentam o discurso. A inflação não afeta a todos igualmente. Para quem vive do dinheiro público, ela é só o dado. Para quem depende do transporte colectivo, do mercado de bairro e do salário contado, ela é a diferença entre viver e sobreviver. Entre sonar e desistir. E assim seguimos, com metas que não refletem a realidade, com bancos centrais como escudos e com governos que têm pressa para se promover e nenhuma urgência para resolver. A crise continua, não por falta de diagnósticos, mas por exceso de cobardia. No final, a pergunta não é quem governa, mas quem lucra como medo do povo.